próxima palestra com o tema IA no extrajudicial, aspectos introdutórios aplicados ao Código de Normas, convidamos o Dr. Igor de Carvalho Leal Campagnoli, juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas. Informamos que o Dr. Igor terá o tempo de 30 minutos de apresentação. Com a palavra, o Dr. Igor de Carvalho Leal Campagnoli. Obrigado. Meia hora. 5 minutos eu estou liberando todo mundo. Vamos lá, gente. A intenção é a gente tentar fazer isso um pouco mais rápido, mas que a gente consiga conversar sobre essa inovação. Eu não vou ficar cansado de mim. Eu falo hoje, amanhã, eu falei ontem, uma hora eu falei anteontem, mas tudo bem. É governança de inteligência artificial generativa nos serviços extrajudiciais. Esse é um tema que nós não tínhamos, obviamente, no código anterior, e também não tínhamos ainda normatizado por meio de provimento. Tínhamos normatizado alguma coisa de LGPD, que é importante, mas sobre inteligência artificial generativa ainda não tínhamos falado. Quem utiliza inteligência artificial no seu cartório hoje, de alguma forma? 1, 2, 3, só? Quem utiliza inteligência artificial, ponto. Generativa, ponto. Levanta a mão. Beleza. 4, 5, 6, legal. Quem não utiliza? 1, 2. Quem não tem a menor ideia do que eu tô falando? A maioria, porque... Vamos lá. Bem, primeiro sim, inteligência artificial. O primeiro mito é: todo mundo usa. Então mesmo quem falou que não usa, usa. Quando você quando você abre sua Netflix, você tem uma recomendação de um filme, a inteligência artificial generativa vai te apontar, o algoritmo vai te apontar um filme, e esse filme é indicado por meio de inteligência artificial generativa. É importante que se entenda que a inteligência artificial generativa não é um guru, não é um Google, é uma outra lógica de funcionamento. Então, não é porque eu não sei, eu vou perguntar para a inteligência artificial, ela vai me dar a resposta e essa resposta será a final. Cuidado se vocês estão utilizando dessa forma. Primeiro, porque se eu não tenho convicção da resposta, a chance de eu ser seduzido e aquela resposta parecer ser certa é muito grande e eu perco o controle do que eu sei ou não sei. O fato é, avançando para a questão do uso nos cartórios, ela já está aqui. Então, mas eu não uso no meu cartório. Será? Se eu tenho o Word integrado, se eu uso o Word, por exemplo, o Word já tem integrado, já tem abarcado o Copilot. Então eu estou usando. Se eu uso o Gmail para mandar um e-mail, eu já estou usando. Porque ele vai me indicar, por exemplo, a próxima frase que eu vou utilizar. A inteligência artificial, aliás, ele não é um guru, como disse, ele não é o Google. Ele não é nada mais do que uma calculadora probabilística. Então, ele calcula qual é a probabilidade da próxima palavra. É incrível como funciona, é uma tecnologia inovadora, é uma tecnologia disruptiva, sem dúvida, e cada vez mais os modelos de aprendizagem têm evoluído e vocês têm o ouro na mão de vocês. Só que esse ouro vocês não podem entregar. Ou pelo menos tem que ter muito cuidado com como vocês lidam com isso. E o que é o ouro? São os dados. Imaginem a quantidade de dados que vocês possuem no cartório de vocês. Nomes, endereços, telefones, contatos, e assim vai. Cadeias dominiais imensas, polígonos. Com base nisso, a questão de regular ou não regular é uma questão que não pode mais ser colocada. Tem que ser regulado. A questão é saber como regular. Nem tão fortemente que eu proíba inovações que são importantes, mas também eu não posso deixar passar riscos reais, como vazamento de dados, como vieses, como opacidade. Então, são riscos que eu não posso deixar. O que é opacidade?
O que é opacidade do modelo? Vejam, todo modelo, o LLM, o Large Language Model, ele funciona basicamente, como disse, como uma calculadora probabilística. Eu jogo um input, uma informação, um pedido, e ele vai me gerar uma resposta. Até aí eu tenho uma lógica muito parecida com a do Google, por exemplo, quando eu vou um buscador qualquer, eu vou digitar e vai me dar uma resposta. Mas veja, aqui é diferente, porque ele vai criar. E como que ele cria? Eu insiro as informações e a partir dessas informações inseridas em um modelo, a partir de uma análise vetorial, eu vou ter uma resposta. Ah, mas Igor, não entendi, não sei, não quero saber como é que funciona. Eu só sei que eu uso o ChatGPT, uso o Cloud, uso, sei lá, o Copilot e tá tudo bem. Ótimo. Você não precisa necessariamente saber profundamente, mas você precisa entender qual é a lógica de um modelo de linguagem em massa, né? Large Language Model. Então, ok. Beleza, Igor, mas tudo bem. Entendi que eu preciso me aprofundar nisso, preciso entender o que é um pouco isso. O propósito dessa nossa conversa não é explicar exatamente o que é inteligência artificial generativa, ou como funciona, não dá tempo de fazer isso, mas é só pincelar um pouco para saber o tamanho da responsabilidade que vocês têm. Então vejam, é muito tentador eu utilizar a inteligência artificial de uma forma ampla e genérica. Fala, bem, então eu não preciso de tantos funcionários, eu tenho 10 funcionários. Hoje, se eu usar a inteligência artificial para fazer tarefas repetitivas, eu posso baixar para 5. Baixando para 5, a minha remuneração sobe 20%, 30% e eu sou mais feliz e está tudo certo. Será que é assim? Vejam, eu tenho uma série de questões que eu preciso ter do ponto de vista de governança, de compliance. Então eu tenho que regular. Quais são os aspectos que eu preciso regular? Primeiro, a transparência. Eu tenho que ter clareza nos processos de decisão. Eu tenho que ter proteção de dados. Eu tenho que ter ética e tecnologia, segurança da informação e não discriminação. São 5 pilares de proteção mínima que a corregedoria tem que buscar dar ao uso da inteligência artificial generativa pelos senhores, pelos cartórios. Porque vejam, os senhores administram dados. Dados que não são seus. Dados que são meus. São doutora Silvânia. São seus. São meus. São da minha mãe. São do meu filho. E com isso, eu tenho que ter muito cuidado. Ah, Igor, mas eu não vou poder usar? Como disse, não usar é uma ilusão. Todo mundo usa. Em maior ou menor grau. E aí eu penso qual é a questão que a gente precisa pensar. Daqui a pouco, todos os sistemas que os senhores vão estar utilizando por trás uma forma de inteligência artificial generativa. Seja o Demaria, o próprio NR, ou própria... Vamos lá, qual outros sistemas que vocês usam? É Demaria... Qual? Métrica dimensão. Pô, nome bonito esse. Então, certamente, eles vão estar utilizando algum modelo de linguagem, um LLM por trás, para facilitar, para acelerar processos. Isso é normal. A questão é, o que eu posso utilizar e o que eu não posso utilizar, e como a corregedoria pode ter controle sobre esses dados. Então, o artigo 165 do nosso código, ele vai estabelecer um inventário obrigatório de soluções de inteligência artificial. Cada serventia tem que manter registro detalhado, atualizado de toda a tecnologia de IA adotada, mantida à disposição permanente da corregedoria, com uma atualização semestral obrigatória. Então tem que ter nome, versão, fabricante, características técnicas da solução, descrição específica da aplicação, mapeamento completo das informações tratadas pelo sistema, avaliação de riscos e medidas de segurança implementadas. Sabe aquelas letrinhas pequenas quando vocês abrem um aplicativo, que vocês rolam até lá embaixo e vocês não leem nada? Vocês só apertam aceitar, só para passar para a próxima página? Então, aquilo ali,
contém exatamente o que vocês estão autorizando ou não para transmitir. Em alguma oportunidade, vou falar ainda sobre letramento, mas é fundamental que todos os senhores, não é só fundamental, é obrigatório, que todos os senhores tenham contatos com cursos sobre inteligência artificial generativa. Ah, Igor, mas por quê? Eu não quero usar no meu cartório. Como eu disse, em algum momento vocês não vão ter mais opção. Ah, mas o meu Word já usa, o meu Gmail já usa. Vocês estão usando. Vocês podem não estar sentindo que estão usando. E a questão da tecnologia é essa. Quanto mais ela avança, mais ela se incorpora de um modo que você não sente que está sendo utilizado. Então, essa é a grande questão. Então, primeira coisa, eu vou ter que fazer este inventário. E a normativa exige que cada serventia implemente mecanismos técnicos para proteger os dados tratados. Não basta adotar a tecnologia, é necessário garantir a operação, segurança responsável desde a configuração inicial. Então eu tenho que garantir que eu tenho elementos... eu posso tratar dados? Posso. Mas veja, eu tenho que ter meios de fazer isso. Eu tenho, como foi falado sobre a LGPD, e é uma norma que dialoga muito com a governança de inteligência artificial. Tanto é assim que muita dessa matéria a própria NPD vem discutindo, e passa por anonimização, pseudonimização, que são dois instrumentos diferentes. Então o que é anonimizar? É tornar aquele dado irrastreável. Eu tenho como anonimizar dados? É super difícil fazer isso, anonimizar um dado efetivamente. Então na pseudonimização eu ainda consigo rastrear, na anonimização eu não consigo. Então se eu tenho um cadastro, por exemplo, onde eu simplesmente vou tarjar o nome da pessoa, mas eu mantenho o endereço, eu consigo identificá-la. Mas eu vou tarjar o endereço, vou tarjar o nome, mas eu mantenho um RG, também tenho como identificá-la. Ou, não boto o nome, mas eu só tiro o sobrenome, deixo só o primeiro nome e combino esse primeiro nome com a região onde a pessoa mora, combino com outro dado aqui, eu vou somando as características e vou conseguir identificá-lo. Então ele já não é anonimizado. Então, todas essas questões sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a anonimização, pseudonimização, é importante que os senhores conheçam, dominem, para que os senhores possam treinar os próprios servidores que trabalham com os senhores. Então, a segurança da informação ela é obrigatória. O artigo 166 coloca requisitos técnicos mínimos, como anonimização, pseudonimização de dados pessoais, a criptografia obrigatória, autenticação multifatorial, logs detalhados, auditoria contínua e plano de resposta de incidentes. Então, se eu passo, eu tenho que virtualizar meu acervo, por exemplo. Ok, vou virtualizar meu acervo. Como que eu vou fazer isso? Por meio de uma inteligência artificial generativa. Ótimo. Qual? Não sei. Temos um problema. Eu vou passar, eu sei que ele usa o cloud. Ou usa o ChatGPT. Ok. Mas ele está treinando o modelo ou não? Não sei. Qual é a relação que a corregedoria tem de conhecimento de como você está tratando esses dados? Não sabe. Eu só estou virtualizando e vamos ver se vai dar certo. E se vazar esses dados? E se vaza o nome, o CPF, o endereço do Dr. Paulo? O que a gente faz? Quem que é o responsável? A gente ainda pode falar em responsabilidade objetiva. Veja, a gente não está falando do futuro, não. A gente está falando do presente. A exposição de dados cada vez mais, senhores, a gente acabou de falar sobre LGPD, da importância. Cada vez mais nós seremos responsabilizados pela manutenção, pela gerência e pelo correto tratamento dos dados. A inteligência artificial generativa, ela funciona à base de dados. E eu vou falar, então não vou usar.
não é uma opção. A gente tem que ser realista. E não é para ter medo da inteligência artificial. Eu falo isso não é para ter medo, pelo contrário. A gente tem que usar mesmo. Cada vez mais impõe-se uma produtividade, isso não só sobre os senhores, mas sobre o judiciário, sobre diversas áreas da economia, em que a gente precisa produzir mais com menos. Qual é a solução? A inteligência artificial generativa, ela é uma boa resposta. Mas eu não posso usar de forma indiscriminada. Eu tenho que saber, por exemplo, que se eu abrir o ChatGPT e começar a escrever ali, pedir minhas respostas, fazer as minhas perguntas, criar minhas conversas, criar meus chats, se eu não desabilitar o modelo de treinamento, eu vou estar todos os meus dados estão sendo informados, estão subindo na nuvem. Todos estarão subindo de qualquer maneira, mas eu estou utilizando eles para treinamento de dados. Então, imagine qual é o valor de 5.000 livros que os senhores têm guardados, 10.000 livros aqui no estado do Amazonas, 12.000, 15.000. Então é algo a se refletir e por isso a corregedoria precisa disciplinar. O consentimento e transparência. Vocês acham... Bem, primeiro, 167 informa que o usuário tem que ser informado de forma clara e acessível sobre o uso de sistemas de IA antes de qualquer interação automatizada. Vocês acham que faz sentido isso ou não? O usuário ele tem direito de saber que os seus dados serão tratados com inteligência artificial? Ou outra pergunta. O juiz que utiliza inteligência... Vocês gostariam de ser julgados por um juiz que utiliza inteligência artificial generativa? Vamos esquecer um pouco o cartório. Quem gostaria de ser julgado por um juiz que utiliza IA? Quem não gostaria? Só 2, e aí o resto não responde nem o NDA. Depende, tá certo. Porque na verdade a resposta não se limita a dizer sim ou não, e sim como. Eu posso utilizar, eu sou titular do meu cartório. Por que eu não posso utilizar? Por que eu não devo utilizar? Deve, mas com responsabilidade. Tem como utilizar com responsabilidade? Tem. Não é tão simples, é verdade. Não é pegar a primeira solução que aparece, a solução mais barata, a solução mais rápida e aplicar. Vou jogar tudo no ChatGPT, vou escanear os meus documentos, todos no ChatGPT, e aí eu vou escanear o meu livro, vou jogar todas as informações lá, vou pedir para ele catalogar, ele vai catalogar, vai transformar, vai indexar e pronto, resolvido o meu problema. Não é assim. Dá para fazer a mesma coisa de uma forma muito mais responsável. Tá? Falando ChatGPT, mas pode ser qualquer modelo, eu tenho que entender qual é a minha relação de dados, de privacidade e qual é a relação que eu tenho de responsabilidade sobre estes dados. Porque no fim do dia, lembre-se que os dados não são dos senhores. Os titulares dos dados somos nós. Então, o direito à contestação e revisão humana, isso é importante também. Cuidado da forma como vocês vão utilizar a inteligência artificial generativa. Parece muito distante, mas na minha atividade, por exemplo, do dia a dia, a IA generativa pode me gerar decisões, pode me gerar minutas, assim como para os senhores podem gerar atas notariais, podem gerar, simplesmente vocês digitam o nome da parte ou gravam o que ela falou e pede para gerar uma ata notarial. Não é possível fazer isso? Eu posso muito bem ouvir alguém, eu quero fazer um testamento. Tá bom. Então vamos lá, vai para quem começa a falar. E deixo o meu Cloud, o meu gravador, e deixo gravando. E depois eu falo, olha, chat, transforma tudo isso aí numa ata, num testamento. Posso. Devo. Como que eu devo fazer isso? Se é que eu vou fazer? Primeiro, eu peguei uma informação, eu gravei a pessoa, informei para ela que ela está sendo gravada, informei para ela que essa informação vai ser utilizada numa IA generativa. E mais, eu tenho que permitir que a pessoa entenda como
que não só como ela entenda como está sendo gerado esse resultado, mas que ela possa contestar. Fala, bem, não foi isso que eu falei. A IA alucinou aqui nesse ponto. Porque a IA pode alucinar, e a alucinação não é um defeito da IA. Pensem que a inteligência artificial generativa é um instrumento de criação. Ela pode trazer resultados, ela tende a te agradar, ela tende sempre a ter uma resposta, e as respostas sempre tendem a parecer convincentes. São sempre certas? Não. Ela erra. Mas na verdade ela vai criando. Ela foi criada para isso. Inteligência artificial generativa, generar, criar. Então vejam, por isso é importante que as partes não só saibam, como possam contestar também quando for um resultado gerado por IA que pode ser errado. Algumas vedações. Quando a decisão automatizada afetar substancialmente interesses, direitos ou situações jurídicas de pessoas naturais ou jurídicas, tem impacto significativo individual, não pode, obviamente, não haver supervisão humana qualificada. O ser humano, ele está sempre no centro de qualquer decisão em relação a processos automatizados. Quando eu tiro o ser humano do centro, se chama, é um nome pedante em inglês, Human in the Loop. Ou seja, o homem no centro da decisão. Se o homem não está, se eu não tenho como, o homem não participou do processo de decisão, então eu posso simplesmente deixar fazer uma ata notarial, já deixar o token vinculado, ele já assina e acabou. Eu nem participei do processo. Eu posso fazer isso? Tecnicamente é viável. É viável gerar uma ata notarial, a pessoa fala, gerou uma ata notarial, eu vinculei uma assinatura com o meu token, assinou e acabou. Tecnicamente é possível, mas eu devo fazer isso? É essa capacidade crítica que os senhores têm que desenvolver. E como que os senhores vão desenvolver isso? A partir do letramento. Obviamente, como eu disse, eu tenho o Raifran que me deu 30 minutos, 25 que eu falei que eu vou usar. Então eu não vou conseguir falar com vocês tudo, mas eu estou explicando o que o código trouxe. Então, as decisões automatizadas... Igor, mas tem decisões que não têm caráter decisório, por assim dizer, né? Ficou redundante, mas... Por exemplo, vou dar um exemplo do meu dia a dia. Movimentar um processo de uma fila para outra não necessariamente tem um caráter decisório. Eu só estou movimentando ele de um lugar para o outro do sistema. Isso tem um caráter decisório? Não. Isso, na verdade, é mais uma automação. É um RPA, mas pode utilizar uma inteligência artificial para fazer isso? Pode. Então, nesse caso, eu posso? Pode, mas com o cuidado que a gente está falando aqui. Eu não posso expor dados. Eu tenho que ter cuidado com viés algorítmicos. Eu tenho que... Então, Igor, então já sei. Eu vi que o coworking da cloud ou outras ferramentas, elas permitem que o meu computador seja acessado. Então eu pego aqui eu posso pegar hoje, acho que o S26 já faz isso. Eu pego meu celular e quero um Uber para ir para a minha casa. Ele vai abrir o Uber, vai pedir o Uber e só vai te pedir a confirmação para passar o valor o seu dinheiro, o seu cartão. Veja, os computadores que os senhores têm contêm dados sensíveis. Então, eu vou abrir meu computador para que a inteligência artificial acesse todos os meus dados? Cuidado. Ele pode pegar um dado, pode apagar um dado, pode ler esse dado, pode usar este dado para alguma outra coisa. Então, Igor, mas isso é muito futurista, isso não vai acontecer. Não é muito futurista, gente. Pensem que isso é o presente. A todo momento, não estou usando. Lembre-se que vocês estão usando. É isso que eu queria que vocês entendessem. As vedações que nós trouxemos no código. Dados sensíveis, obviamente, não podem ser compartilhados por meio de IA. Então, dados genéticos, biométricos, de saúde, vida sexual, orientação sexual, identitários sociais, como origem racial, étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação sindical. Tudo isso é vedado, assim como o compartilhamento
transferir dados a terceiros sem autorização expressa, finalidade declarada e garantia de segurança verificáveis, e modelos não homologados pela Corregedoria Geral de Justiça. Então, Igor, eu li que tem um modelo chinês, o DeepSeek, que ele é muito bom, mas eu vi que ele não tem uma política de dados muito bem definida, de como ele vai tratar seus dados, ele vai compartilhar, com quem que ele vai compartilhar. Pode usar? A Corregedoria vai tentar trazer alguns elementos para que os senhores tenham um pouco mais de segurança. E aí vem a capacitação continuada obrigatória. Então, o artigo 169 estabelece um programa estruturado com uma carga horária mínima de 20 horas, 100% de abrangência em alguns temas básicos, como justamente funcionamento de LLM, vieses algorítmicos, opacidade de modelos, parte prática também. E a ideia é que essa capacitação no código está como se fosse ofertado pelo tribunal. Eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ter essa capacidade e essa capilaridade. Por isso, acho que eu já vou sugerir, vou ser o relator da sugestão de alteração para que as associações dos senhores possam fornecer esses cursos também, ou os senhores poderem buscar cursos externos, mas não apenas para os senhores titulares, mas para todos aqueles que de alguma forma forem trabalhar com inteligência artificial generativa, eles têm que ter a capacitação para utilizá-la. Isso não é um pedido, isso não é uma aspiração, mas é algo obrigatório. Então todos os senhores vão ter que ter esse curso e vão ter que passar esse curso para os seus colaboradores. Então os treinamentos serão em fundamentos de IA, aspectos éticos e legais, segurança da informação, prática de uso e governança de IA. São temas básicos, são importantes. Sem eles, o uso da inteligência artificial generativa ficará muito prejudicado e vocês não poderão utilizar. Tem uma série de situações aqui que seria, no primeiro caso, uma primeira orientação é uma advertência formal em caso de utilização sem a participação de capacitação. No segundo caso, a restrição operacional e no terceiro caso, uma sanção administrativa. Então, a ideia não é a questão de punir, mas é que todos tenham a noção, a percepção de que o letramento é fundamental para que eu possa utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa com responsabilidade, com governança, para usar o termo também mais pedante, mas o termo da moda, o accountability, que vocês possam de fato tornar essa capacitação um elemento essencial na vida dos senhores. Desse modo, a Corregedoria tem um papel central, tanto no papel de auditar, de promover diretrizes, workshops, fomentos à inovação, avaliar o impacto e riscos dos algoritmos potenciais e recomendar relatórios técnicos com diagnóstico detalhado e recomendação de ajuste e melhoria. Com isso, nós temos que pensar na IA como aliada. Então, de tudo que falei, eu sei que dá um certo medo. A gente pensa, então não vou utilizar. De novo, vocês já estão utilizando. Então, não adianta vocês pensarem dessa forma. Não é esse o caminho. O caminho é, ok, como que eu vou utilizar isso? É muito bom. Agiliza a nossa vida, melhora, dá soluções, mas eu tenho que saber como utilizar. Então, a corresponsabilidade, cada serventia é corresponsável pela conformidade com a normativa e pela proteção dos cidadãos, e o cidadão está no centro. Deve ser sempre o centro de todas as decisões, automatizadas ou não. E aí tem próximos passos, que são justamente esse checklist que os senhores têm que fazer nas unidades dos senhores, que é inventariar, mapear e registrar todas as soluções de IA em uso nas serventias, inscrever todas as equipes no programa obrigatório de capacitação, revisar e implementar os requisitos técnicos de segurança exigidos e agendar a auditoria, programar a auditoria inicial para verificação de conformidade. Isso será feito nas correções pela Corregedoria. Esse é o panorama geral. Igor, eu não entendi nada, não sei nada de inteligência artificial. Putz, esse negócio é muito, muito complicado. Isso não é, gente. A inteligência artificial generativa não é uma ferramenta de outro mundo, pelo contrário, ela trouxe pra gente uma relação que eu só tinha antes com os programadores. Vocês não são dessa época, vocês são mais novos do que eu, mas na minha época você abria o DOS. DOS
era uma interface onde você botava C2 pontos, barra DOS, barra dir, barra não sei o quê. E aí você ia acessando. Hoje você não precisa mais saber a linguagem do computador. Claro, não vou entrar na questão de programação, não é isso. Mas hoje o programador, a inteligência artificial generativa transformou a nossa linguagem natural em uma linguagem que o computador entende. E ele dá a resposta de uma forma que a gente entenda. Então, e a gente forma um diálogo. Igor, mas e aí? O que eu faço agora? Não sei. Cada um vai ter a sua solução, cada um vai ter a sua resposta. Eu sou membro do Comitê de Governança de Inteligência Artificial do Tribunal de Justiça. Mas cada unidade dos senhores tem uma realidade. Uma tem o Demaria, só trabalha com o Demaria. A outra só trabalha com o Cacique. A outra só trabalha com o Prompt. Eu esqueci o nome lá. A outra vai trabalhar só com um outro sistema. E cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter a sua adaptação. O fato é, não há como evitar a utilização de inteligência artificial generativa. Então, quando eu perguntei quem usa, e muitos falaram, não uso, eu quero que você saia daqui lembrando que vocês usam. E vocês vão continuar usando, e vocês vão usar cada vez mais. A questão é, vocês conseguem dominar a ferramenta ou ela vai dominar vocês? Então, é isso que eu queria deixar como reflexão. Hoje é muito rápido, tenho meus 25 minutos já estourados. Mas a ideia que eu queria discutir com os senhores é o que a Corregedoria fez. Ela trouxe algumas diretrizes, umas normas gerais e algumas obrigações para os senhores. A principal, na minha opinião, o letramento e a capacitação. A partir da capacitação, os senhores vão entender o porquê e qual é a importância de efetivamente governar esse fenômeno da inteligência artificial generativa. Não é um fenômeno de amanhã, é um fenômeno de hoje. Não se trata de utilizar ou não utilizar, se trata de como utilizar. Tá bom? Era isso. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Quanto tempo? 25? Foi mais, né? Mas a gente compensa. Alguma pergunta? Doutor Igor, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Eu confesso que eu sou um pouco leigo no que diz respeito à inteligência artificial. Em relação a tudo isso que a gente precisa demonstrar, comprovar, obter essa autorização da Corregedoria. Se eu contrato uma inteligência artificial, como que eu vou comprovar tudo isso? Essa responsabilidade é minha ou é da empresa que eu estou contratando? Quem tem que demonstrar tudo isso que está previsto no Código de Normas? Perfeito, boa pergunta. Tudo é muito novo, né? Mas quando você estabelece um contrato, eu vou contratar uma licença da Anthropic, que é o Claude. Porque eu gosto da Claude, tá bom. Ok, você vai ter um contrato com a Claude, você vai ter uma licença, essa licença é uma licença básica, que vai ter um contrato do consumidor, o seu contrato ou um contrato empresarial com a empresa responsável. Isso eu estou falando de LLM, eu não estou nem falando de um modelo específico, porque o que eu posso ter também tem que separar as duas coisas. Eu posso ter um LLM, que é o Claude, o ChatGPT, ou Copilot. Então são modelos LLMs, Large Language Models, que são aqueles modelos que a gente conhece, são mais práticos. Eu abro o chat, converso com ele, estabeleço algumas diretrizes, vou conversando, faço agentes, faço assistentes. Ou eu posso ter modelos integrados. Então pode ser que amanhã o Demaria lance uma versão Demaria IA. Demaria IA. Pronto. E aí ela é uma solução que embarca uma inteligência artificial que pode incorporar uma LLM. Então a Demaria usa o Gemini. Então ela roda com o Gemini por trás. Eu não sei se é o caso, estou só chutando. Mas digamos que a Demaria utiliza o Gemini rodando por trás dela. Então eu tenho que só comprovar. A minha relação contratual hoje é com o Demaria e o Demaria tem uma relação contratual com o Gemini. Eu não vou ter que... qual é a relação eu tenho que ter o contrato do Demaria? Não, eu tenho que só falar, olha, eu uso o Demaria utiliza uma versão que tem inteligência artificial embarcada. Então essa é a primeira solução que eu tenho que identificar. Quais são as minhas ferramentas? Eu uso o ChatGPT, eu uso o Claude, eu uso o DeepSeek. O DeepSeek eu não sei
se tem um modelo específico de proteção de dados. Então você vai me falar, olha, estou na corregedoria, esse modelo do DeepSeek, que é um modelo chinês, eu posso contratar ou não posso contratar? Se eu estou na dúvida, eu vou para a corregedoria. É aquilo que a gente sempre fala em relação ao desembargador, procurem a corregedoria antes. É tudo muito novo, o código é novo, as soluções são novas e os fluxos são novos. Então pode ser que vocês tragam aqui uma questão que eu nem tenha pensado ainda, que a gente nem tenha pensado, mas pode colocar. Vai. Boa tarde, doutor Igor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Aproveitando aqui, é meio que uma continuação até da pergunta de Paulo. Perfeito. Bom, parabéns pela exposição, né? Isso aí é bastante novidade, acho que para a maioria dos colegas e dos presentes. A corregedoria já teria, nesse momento, modelos de inteligência artificial previamente averiguados, homologados, não sei se seria exatamente esse o termo, mas que já seriam, digamos assim, habilitados para utilização nas serventias extrajudiciais? Perfeito. O código ele não utilizou, ele utilizou exatamente a expressão homologado, mas de fato ainda não há alguma coisa concreta ainda. Como disse, é tudo muito novo. Então a gente tentou parametrizar com o que seria feito dentro da solução dada para o Tribunal de Justiça. Mas, por exemplo, soluções de LLMs como o ChatGPT, como o Claude, como o Gemini, preferência de soluções corporativas. O Gemini, por exemplo, já tem a solução do e-mail, então tem gente que usa o Gemini porque tem a solução do e-mail do Workspace. O Copilot tem a solução do pacote Office e também já dá uma solução de inteligência artificial generativa. Então, assim, hoje a gente não tem nada disciplinado ainda sobre isso. Certamente no futuro será, mas a ideia é que vocês, olha, já tem uma necessidade premente de utilizar. Utilize, mas informe a corregedoria. Olha, eu vou utilizar o Claude, eu vou utilizar... Você vai ter que fazer esse movimento de identificação, de monitoramento, o movimento de inventariar, né? Você vai inventariar as soluções que vocês utilizam no dia a dia. Márcia. Mais uma... De novo, Claro. Parabéns pela sua palestra, doutor Igor. Não, pode pensar que você... Nós somos, pelo que o senhor está percebendo aqui, a maioria, pelo menos, neófitos em inteligência artificial generativa. Eu, inclusive, estou inscrita num curso de mestrado e eu vou... A minha linha de pesquisa vai ser sobre inteligência artificial e eu vou provavelmente conversar com o senhor depois sobre isso, né? O Daniel também vai me ajudar, não é isso, Daniel? Com certeza. Ele tem expertise. Mas, assim, até 3 meses passados, e o senhor perguntou quem utiliza? Eu não levantei a mão, no cartório. Mas eu utilizo particularmente, inclusive no computador da minha casa, para não haver nenhum tipo de perigo de haver vazamento de dados. Por quê? Até na minha casa, por exemplo, se eu for querer, vamos admitir, eu quero criar uma minuta de uma escritura pública de divisão amigável que eu nunca tinha feito. Eu jamais vou colocar os dados daquelas partes interessadas, porque eu não tenho a segurança e a minha inteligência artificial ela é paga. Não é? Eu tenho 2 inteligências, eu já tinha um ChatGPT pago. Tem até um amigo que diz, rica. Não, eu pago porque eu imagino que pago seja mais seguro. Mas como eu não entendo absolutamente nada, eu só uso há 3 meses, especificamente, eu tenho esse receio. Na serventia, eu ainda não tive coragem de utilizar. Muito antes dessa determinação, nem sabia que viria isso no Código de Normas, justamente porque eu fico muito insegura com essa questão do vazamento de dados e toda a responsabilidade que nós, delegatários, temos em relação à LGPD. Aí, já complementando a pergunta dos colegas, e eu até tinha pedido para o Matheus, o nosso colega de Anori, porque ele tem realmente expertise nisso, e ele está criando eu acho que algum tipo de inteligência artificial, uma ferramenta que é direcionada para cartório. Eu até convidei o Matheus para uma visita, né, em Manacapuru, para ele me explicar como é que se utiliza isso, por exemplo, no tabelionato de notas. Eu acredito que o ONR já tem uma IA própria, não é isso, pessoal? CRC, e eu acredito que agora, recentemente, o próprio CNB
salvo engano da minha parte, a Juliana não está aqui, eu acho que nem o Marcelo, também criou uma inteligência artificial. Mas, assim, é sempre... A CNB tem alguma? Eu acho que Ou está criou sendo desenvolvido? recentemente, não foi, Silvana? Sim. Do CRC, né, que a gente estava... É. Então, doutor Igor, é sempre uma preocupação, não é? Eu sei que se nós não utilizarmos, nós seremos engolidos de alguma forma, porque nós ficaremos para trás. Exato. E aí eu acho que a gente, para não querer ficar para trás e até para otimizar o nosso trabalho nas serventias, vai ficar impensável não fazer essa utilização, não é? E aí eu, como tabeliã de notas, e eu vou fazer essa pergunta para o senhor e depois para o Daniel, ainda tem mais uma complexidade, porque nós fazemos atas notariais de vídeos, ou seja, de fatos que foram registrados de forma digital, por exemplo, e a gente sabe, em relação aos deepfakes, né, que os vídeos hoje eles são criados, áudios, pela inteligência artificial, que reproduzem de forma quase que fidedigna a imagem, a voz das pessoas. E aí, como é que fica a fé pública do tabelião, Daniel e doutor Igor, em relação a essa certificação de que, de fato, esse conteúdo ele é verdadeiro? Essa Né? Como é que fica? Inclusive, a minha linha de pesquisa vai ser nesse sentido, né? Acrescentando, trabalhando a questão da inteligência artificial no processo civil, no processo penal, em relação à prova, né? E também estendendo essa pesquisa para o extrajudicial nessa questão da certificação de fatos que devem ser constatados de forma digital, né? E Sim. como garantir essa fé pública e essa autenticidade? É fantástica essa pergunta, porque nos leva a uma série de questionamentos, né? Então a gente pensa assim, ok, temos uma gravação, por exemplo, nós vamos ter que degravar um áudio. Primeiro, eu degravo utilizando uma ferramenta de inteligência artificial? Qual ferramenta que eu utilizo? Como que eu utilizo? Quando eu jogo essa ferramenta, eu jogo uma voz de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que não autorizou a utilização de uma inteligência artificial, eu jogo para uma ferramenta de inteligência artificial para degravar? Será que é correto? O segundo ponto, a linha de raciocínio é perfeita, é isso, a gente tem que ter esse cuidado? Tem. Mas quando me falou assim, não, Igor, eu vou fazer o seguinte, quando eu tenho uma ata para fazer, eu tenho uma ata para fazer que eu não sei, e pode acontecer, é normal, né? No meu tempo, eu pesquisava na Barça. O tempo dos senhores é no Google. Não, vocês são mais novos que eu. Mas eu pesquisava na Barça, então tinha que ir lá, letra L, ata, nada, não tem na Barça, ok. Mas aí isso me traz uma questão muito interessante. Mas aí eu não coloco o nome das pessoas. Se eu não coloquei o nome das pessoas, eu tenho dado? Eu não tenho dado. Porque se eu não tenho o nome das pessoas, eu não tenho dado. Ou está completamente anonimizado. E se está completamente anonimizado, não é considerado dado. Sendo assim, eu posso colocar perfeitamente em qualquer modelo de LLM, não tem problema nenhum, porque eu não estou falando de um dado. Aí tudo bem. Então, é exatamente isso que eu preciso ter. Esse letramento para saber qual é a fronteira entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E é por isso que a gente tem tentado normatizar isso como uma forma de governança por parte da corregedoria. Mas mais do que isso, vocês têm que ter uma governança interna. De saber como... Não adianta você falar, eu não uso. Mas certamente o seu colaborador usa. Mas eu acho que ele não usa. Então, assim, fiquem tranquilos que no cartório de vocês está sendo usado. Agora, como está sendo usado? Quem está usando? Como está usando? O que está usando? Ele pode ter a conta dele particular. Assim como eu tenho 3 contas particulares. Eu tenho a minha Cloud, eu tenho o ChatGPT, eu tenho o Gemini e uso todos. E isso é uma forma de governança. Então eu estou falando, olha, você não pode utilizar. Se ele está utilizando sem eu saber, é uma outra coisa. Mas o que se verificou muito no início da utilização da inteligência artificial e da ausência de regulamentação
é o que se chamou de bottom-up. As pessoas estavam trazendo cada uma a sua inteligência artificial, ou a Shadow AI, você vai utilizando uma inteligência artificial e não vai comunicando a sua chefia, e aquilo vai se tornando uma forma de uso desgovernado da inteligência artificial. Então assim, Igor, mas eu acho que eu não concordo, eu acho que tá muito fechada essa forma de regulamentação de vocês. Pode ser, a gente vai sentar, vai discutir como qualquer outro tema que a gente tem do nosso código de normas. Mas o que a gente entendeu ali que era o passo mínimo que a gente precisava dar para tomar as rédeas disso antes que isso vire efetivamente um problema. Porque não é na próxima gestão que isso vai dar um problema. Pode dar um problema agora. Então, era mais ou menos isso. Mas eu não vou ultrapassar meu tempo, Silvana, por favor. Boa tarde. Só para complementar essa questão que a Márcia colocou. Desculpa, Silvana, rapidinho. E preferencialmente, se eu tenho ferramentas disponibilizadas por órgãos oficiais, pelo ONR, pelo CRC, qual que eu vou preferir? As ferramentas oficiais. São ferramentas que são públicas, ou públicas não são, mas são ferramentas desenvolvidas por entidades corporativas. Então tem uma série de regulamentação por trás. Vocês não assumem a responsabilidade tanto quanto... eu estou usando a do ONR. Beleza, desculpa. Em relação a isso, Márcia, eu vejo que, mais do que nunca, as nossas entidades elas vão precisar desenvolver ferramentas para combater esse tipo de fraude, porque esse é um dos papéis fundamentais do notário e do registrador, que é a segurança jurídica. Um exemplo que eu vou dar agora aconteceu em um cartório na região sul do país. Foi utilizar o e-notariado e a pessoa que estava do outro lado, como parte, ela usou inteligência artificial, eu não sei qual que é o termo, deepfake, né? E o escrevente foi ler o ato e não se atentou às falhas. Foi ler, e a pessoa foi confirmando e lavrou o ato. Então, o que o CNB fez? Aprimorou a ferramenta e lançou agora, recentemente, o Liveness, né? Que é a prova de vida. Então, isso, as nossas entidades, os operadores, eles têm que estar acompanhando e desenvolvendo ferramentas para acompanhar essa evolução tecnológica a fim de dar essa segurança jurídica para o sistema como um todo, né? Perfeito, é importantíssimo isso, doutora Silvana. As fraudes elas vão ficar cada vez mais qualificadas. Então a falsificação de assinatura vai ficar cada vez mais real. O áudio vai ficar cada vez mais real. O vídeo. Então, assim, as contraferramentas, as ferramentas de identificação, de detecção de fraudes, não é simples, não é fácil, mas está sendo, a gente tem que correr atrás. E o primeiro passo que a gente tem que dar é governar esse fenômeno. Então, agradeço muito a colaboração de todos. É um tema novo, emergente. Nós precisaremos muito da colaboração dos senhores. Estamos aprendendo todos. E conta com a gente, conta com a corregedoria. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante explanação e pedimos que o doutor Luiz conceda mais uma vez ao centro de palco para receber o certificado da palestra e a placa de homenagem das mãos da doutora Silvana Martins da Silva Lima, presidente da Associação dos Registradores de Imóveis do Brasil Seccional Amazonas.